Uhum. Eu vou comendo aqui enquanto a gente faz o encontro. Acho que logo mais está chegando mais gente. Teve uma moça que pediu para entrar agora, eu acho que eu recusei ela sem querer. Moça, desculpa. Você está vendo o vídeo, me desculpa. Eu acho que eu recusei. Mas É. é a vida. Bom, maravilha. Hoje tema encontro. Qual que é o tema de hoje, né? Trilha, né? A palavra em português. E também acampamento, tá? Por que eu escolhi esse tema, né? Eu amo trilha e acampamento. Inclusive, o meu último que eu fiz foi na semana do carnaval. Enquanto a galera estava indo muito nos blocos, eu estava no meio do mato, cercado por mosquitos e dormindo no lugar mais tranquilo do mundo, sem barulho nenhum. Mas também num mega breu. Então, para eu conseguir também conhecer alguns dos sinais de trilhas e acampamentos, e vocês também que estão assistindo, conhecer esses sinais, eu decidi que isso seria um tema interessante para a gente fazer, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui que a gente vai fazer hoje, né? Antes disso, você que está assistindo a gente, pode entrar no nosso grupo do Encontro de Libras pelo link desse QR Code ou no link embaixo, que está encurtado também. Lá a gente envia o link do encontro para você participar, tá? Então hoje a gente vai fazer o seguinte, vai ser o nosso arroz com feijão de sempre mesmo, tá? Vamos fazer alguns sinais básicos. Em seguida vocês podem me interpretar. E depois a gente vai interpretar um diálogo, mas eu quero que isso seja uma atividade que vocês façam, tá? E eu vou acompanhando. Kaique, quanto tempo? É, né? É Oi, bom te oi, ver. boa noite. Oi. Que beleza, que beleza. Semana que vem o Kaique vai estar dando um encontro, Legal. então preparem, não esqueçam de ver lá no grupo que a gente manda, tá? O cronograma, né, com os temas. Kaique Zeira vai estar lá com a gente. Então, vamos começar isso daqui, né, gente? O primeiro sinal que eu quero mostrar para vocês é o mais básico de todos, que já estava no próprio nome do encontro, né? Está na palavra trilha. Como que eu sinalizo, né? É da seguinte forma: configuração em 5, e a ideia é você fazendo um movimento assim, subindo. Subindo aqui na diagonal. Hum, Trilha, tá? Trilha no sentido de um caminho, né, dentro de uma floresta, de um parque estadual, talvez, né, para você concluir e ter um contato ali em meio à natureza, né? Algo, uma trilha, que a gente já conhece mesmo, tá? Esse é o contexto desse final aqui. Eu tava pensando, inclusive, em colocar fotos minhas aqui, mas acho é, que ia dar um trampo muito grande, porque eu ia querer pegar a foto boa, a foto perfeita, e eu ia ficar, tipo, 10 horas só para escolher uma foto para pôr aqui. Então, eu vi que eu já estava demorando para escolher uma foto, falei, não, vou pegar uma foto genérica mesmo, já dá para entender. Então, maravilha, temos aqui o sinal de trilha. Maravilha. Olha que beleza. Então, chegou o momento que todos esperávamos. Eu vou fazer algumas interpretações aqui, tá? Para vocês irem se acostumando como que é a estrutura da Libras, né? E alguns sinais que a gente vai vendo. Eu gostaria que vocês dissessem, né? O que eu sinalizei aqui. Eu fiz um esquema diferente para eu conseguir interpretar sem ficar tirando direto do compartilhamento. E eu vou aplicá-lo agora. Olha aqui. Encontro de práticas. Que maravilha. Olha lá. Janela do público. Que beleza. Então, ó, vou fazer uma interpretação. Me digam o que vocês acham que eu estou interpretando. Vamos lá.
Hum, E aí? O que vocês pegaram? eu acho que foi tipo. Não sei se eu me preparei para uma trilha longa ou se eu fui por uma trilha longa. Amanhã. 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 Uhum. Amanhã. Amanhã, uma trilha longa. E vem depois disso. Eu levei água ou mochila. Não. Quase isso. Hum, Importante. Importante levar água. Levar água e também a mochila é importante. Aham. Isso. Ah, Kaique tá afiado, hein? uhum. Caramba! Olha Aí que sim, bem. hein? O cara tá muito bom. É isso mesmo, tá? Eu vi que tem um sinal que eu acho que eu nunca mostrei aqui, né? Que é esse daqui que eu fiz no finalzinho. Uhum. Boa noite, Bianca. Boa noite. Esse Boa sinal noite. aqui que é esse sinal do importante, tá? É uma letra I subindo, tá? Ele até pode ser confundido com esse sinal aqui, ó. Alguém conhece esse sinal aqui? Sozinho. Sozinho, só, solitário. Percebam a diferença. O sozinho, a gente usa o indicador e a gente não sobe, a gente mantém no lugar. O importante, a gente usa o mindinho girando e subindo, tá? Então, Uhum. recebam aí junto mais um sinal, né? Sozinho, importante, tá? Cuidado que ele pode Lembre-se que ser eu confundi cafundido. essa semana. Cafundiu esses dois? Essa semana eu falei esse aqui com o midinho assim, porque a diferença era só que o importante subia e o sozinho era parado. Mas muda o dedo também. É o dedo também que muda. Eu já vi o sozinho feito com essa configuração. Porque o sozinho remete à ideia que só tem uma pessoa sozinha, né? Então esse aqui é o um e isso aqui também significa um, tá? Já vi isso também. Isso aqui até parece um. Eu fazendo esse movimento aqui me lembrei de outro sinal, inclusive. Que é esse daqui, ó. Alguém conhece esse sinal aqui? Melhor? Melhor? Melhor é aqui. Ó, é assim, ó. É a gente com a palma aberta aqui, virada para a direita. E, tipo, como se você estivesse pegando alguma coisa assim, como se fosse Cerveja. uma caneca. Qual que é? Uma Cerveja. Cerveja. Maravilha. Esse é o sinal de cerveja. Eu não sei porquê, mas eu lembrei desse sinal quando eu tava fazendo isso daqui. Porque é um movimento aqui marromeno igual, vai. Só que não tem o dedão, tá? Maravilha, Bianca. É o sinal de cerveja, né? Cachaça. Coisas nesse sentido. Eu gosto dos encontros assim, porque a gente vai interpretando bagulho de trilha e do nada a gente já chegou na cachaça, a gente chegou no sozinho, né? E é né? incrível isso. Essas trilhas aí que você tá fazendo, ele Não, não, que isso, não, não, calma lá, vamos com calma, né? Não é bem assim também, né? Porque imagina, uma trilha sozinho com álcool, com cerveja. perigoso. Esse é o combo. Esse é o combo, tá vendo? É o combo pra dar ruim. Então, tudo bem, muito bom, gente. Ó, aí eu coloquei no próximo slide uma interpretação possível para o português, tá? A trilha de amanhã vai ser longa. É importante levar água e sua mochila, tá? Ó, novamente, né, explicando para vocês essa questão da interpretação. Por que eu não sinalizei esse sua? Porque vamos imaginar aí um contexto que é uma pessoa falando com outra. Se é uma pessoa que está falando diretamente com outra, então já está nesse contexto de, tipo, é importante levar uma mochila, no sentido de a sua mochila. Você tem que levar a sua mochila, eu tenho que levar a minha, tá? Vai muito do contexto, porque muitas vezes eu apresento frases aqui que não tem um contexto por trás, né? Mas no final do encontro de hoje a gente vai ter sim um contexto e vai ser interessante de vocês darem uma trabalhada. Boa noite, Jaque. Muito boa noite. Vamos dar uma olhada no próximo. Olha o próximo aqui, ó. Ali na imagem, né? Tem aqui. A palavra no português é a seguinte.
Hum, hum, hum. Maravilha. Ó, chegou mais gente aqui. Boa noite, Beatriz. Então, como eu ia dizendo, né, eu interpretei aqui. Eu mostrei para vocês o sinal de acampamento, mas junto eu ensinei o sinal de barraca também, né? O sinal de barraca é com as mãos nessa configuração, você junta aqui em cima e desce. Similar ao formato de uma barraca mesmo. Mas, né, esse aqui é o sinal de barraca. O sinal de acampamento, que é basicamente várias barracas juntas, barraca, barraca, barraca. Tá? Barraca, barraca, barraca. Beleza? É basicamente um classificador. Porque uma palavra, o acampamento, é basicamente como se fosse, né, o coletivo de barracas. Tá? E, inclusive, esse sinal aqui não é usado só para barraca. Alguém conhece outra palavra no português que também significa isso daqui? Eu já ia falar pra você explicar a diferença entre circo, porque circo é maior, né? Exatamente. É igual, mas é maior. Sinal de Então, circo, tipo, né? é uma confusão boa. Legal que a Jaque falou da questão do maior também, né? A barraca é menorzinha, então vocês viram que eu até fiz aqui menorzinho aqui na minha frente. Mas agora um circo, o sinal é o mesmo, só que a ideia é que é como se fosse uma barraca, só que maior. Tá? Nesse sentido aqui. Beleza? Então, circo, tá aí o sinal de circo para vocês que não conheciam, e o sinal de barraca e o sinal de acampamento. Tá? Temos três sinais aí quentinhos saindo do forno para vocês. Eu lembrei agora que tem mais uma coisa que dá pra botar pra diferenciar também. Quando fazer circo, dá pra fazer o sinal de palhaço. Aí dá mais a entender ainda o que é. Sinal de palhaço Não também. confunde tanto. Inconfundível, assim, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo, tipo, circo palhaço. Eu acho bonitinho, eu acho fofo. O circo de palhaços, né? É, tipo... Gente, eu acreditaria 100% no que a Jaqueline tá falando, porque ela, literalmente, de verdade, ela trabalha como palhaça em circo, e é muito bacana o trabalho dela. Eu acho super interessante. Espera aí, eu não trabalho como palhaço em circo. Eu trabalho numa Teatro. ONG. Desculpa. É numa ONG, mas eu realmente sou formada em teatro, é verdade. E com pessoas surdas. Então, tipo, é o contexto. É isso aí. É de lá que a dona Jaque manja das Libras, né? Da Libras. Eu ia falar mais uma coisa, eu acho. Não. Vamos me interpretar, gente. Peguei agora. Prestem atenção aqui na minha câmera, que eu vou Peraí que tá entrando mais gente aqui. Deixa eu só aceitar as pessoas. Porque eu acho que eu falei pra Luciana, né? Eu recusei alguém sem querer no início da chamada. Essa pessoa deve estar triste até agora, coitado. Eu juro que foi sem querer. Maravilha. Vamos lá, gente. Vou interpretar. Eu só não peguei esse no final, porque ficou a câmera, eu acho que ficou mais pra baixo. Ficou só a mãozinha. Não, o anterior que você fez com as mãos embaixo. Antes desse. O de organizar. Ah, tava assim, ó. Ok. Isso aí. Vou só mais uma vez. Deixa eu só ajeitar a câmera. Eu tenho um monte de medo de um dia querer ajeitar a câmera e ela cair. Espero que ela não caia. Tá, vamos lá. Ó.
Opa, desculpa, calma lá que eu perdi um sinal. Eu pulei um. Vamos de novo. E aí, o que vocês pegaram? Continuo sem pegar o final, mesmo tendo visto a sinal agora. Tenho amigos que gostam de acampar. Uhum, certo. Final. Que sinais vocês pegaram? Não peguei os 3 últimos. Vamos, 3 últimos? os 3 últimos. É, Alguém pegou os 3 últimos? Ou esse algo daqui diferente? também eu não entendi. São para falar que são vários amigos, tipo amigo, aí Ah, colocando sim. aqui algumas pessoas. entendi. Excelente. A gente tinha visto, Luciana, que isso aqui é um classificador. Por quê? Porque isso aqui é um classificador para pessoa, tá? Essa configuração de mão, uma pessoa. Então, se eu faço isso aqui várias vezes, é várias pessoas, tá? Então, isso vai dizer que eu e meu amigo. É que como na Libras a gente não tem uma diferenciação de singular e plural, a gente usa algum classificador para deixar isso mais entendível, tá? Então, eu coloquei meu amigo, pessoas. Meu amigo, pessoas, tem o plural para amigos, tá? Meus amigos. Eu e meus amigos, tá? Basicamente isso que a gente fez. Legal, vocês não conhecem os 3 últimos sinais? Bom que a gente aprende agora. Que beleza. Comecinho vocês pegaram mesmo, né? Gostamos de acampamento, né? Gostamos de acampar, que é o sinal que eu acabei de explicar para vocês. E aí eu fiz o seguinte, nisso que eu fiz esse sinal de acampamento, né? Acampar, eu já fiz o sinal de barracas, 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 barracas. Então, aqui no meu espaço visual que eu já montei, tem várias barracas na minha frente. Então, quando eu usar esse sinal aqui, eu estou apontando basicamente para as barracas que eu acabei de colocar aqui no meu espaço visual. E esse sinal aqui, para quem não conhece, que é com essa configuração de mão, palmas opostas, um para frente e um para trás, é o sinal de organizar, montar, arrumar, ajeitar, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Dependendo até do contexto, pode significar planejar também, tá? Qualquer coisa assim que você está colocando em ordem, que você está colocando, que você está ajeitando, que você está arrumando, né? Tipo, arrumando a casa, ou organizar o acampamento, montar o acampamento também, né? Nesse contexto. É esse sinal que a gente usa. E eu fiz esse sinal passando aqui da esquerda para a direita, por quê? Porque eu fiz as várias barracas aqui, e o que a gente vai organizar? As barracas. Então eu tenho que ir apontando para essas barracas que eu acabei de sinalizar, tá? Então, barracas, organizar. O que é isso, gente? Juntos. Juntos, perfeito. A gente organiza as barracas juntos, e aí o próximo sinal é, com essa configuração de mão, e com essa movimentação aqui, ó, para frente. Alguém conhece esse sinal? Ninguém conhece esse sinal? Eu acho que vai ter alguém que vai tentar adivinhar. Parece com Eu de vou falar. continuar. Mas É isso que eu ia continuar. perguntar. Como sempre, Continuar, legal. O que, Jaque? é porque esse sinal tem 2 contextos. Pode ser sempre, pode ser continuar. Então, tipo, Uhum. não sei, acho que o Kaique quis dizer que ele não pegou o contexto, não foi isso? Exatamente. Esse sinal ele tem alguns contextos diferentes, que pode significar continuar, né? Continuar, tipo, contínuo, tá? E também isso aqui pode ser o para sempre, ou sempre, eternamente. Mas qual que é o contexto desse sinal? É de uma coisa que continua ao longo do tempo. Qualquer coisa que continua ao longo do tempo pode significar esse sinal. Ou seja, o continuar e o para sempre
São duas interpretações possíveis para esse sinal. Então, se a gente organiza as barracas e isso continua no tempo, então a gente sempre monta nossas barracas, né? A gente sempre organiza nossas barracas juntos, tá? Então essa é a ideia que a gente queria passar aqui com esse contexto, tá? Esse sinal aqui é sempre, para sempre, contínuo, continuar, tá? Coisas que continuam no tempo. Nossa, é muito difícil definir uma palavra sem usar ela. Caramba, continuar é coisas que continuam no tempo, né? Tem um pouco da estrutura da frase também, aí fica um pouco mais complicado, é um pouco diferente, né? O sempre estar no final confunde um pouco a cabeça. E por você fazer esse movimento, eu não conhecia assim, para mim era só ele indo em frente. Você fez uma sacudidinha, né? Para mim era só continuar. Ah, só assim, né? Você é de que estado? Eu sou do Ceará. Acho que é isso. Acho que é isso que tá dando a Eu sei confusão. variação. Acho que Não é tem, variação. tem Mas a gente algumas sempre variações, usa. né? A gente sempre usa no final. Pelo menos eu sempre usei no final. Tipo, nunca usei sempre no começo da frase. Eu falei assim, acho que isso é variação linguística, tá contigo. Acontece Não, as mas variações, né? é porque eu não tenho muitos diálogos em Libras no meu dia a dia também, então é o que confunde a minha cabeça especificamente. Eu acho que é por isso, especificamente, problema meu, não um problema da variação aqui, entendeu? Mas talvez seja sempre no final também Justo. mesmo. Mas estamos sempre evoluindo, né, Kaique? Continuamos sempre estudando bastante. Isso que é bom, isso que é bom. Vamos dar uma olhada no próximo sinal, gente. Antes, né? Oh, caramba, esqueci. Isso aqui é uma interpretação possível, né? E eu consegui escrever errado ali ainda, né? É eu e meus amigos adoramos acampar. Sempre montamos as barracas juntos, tá? Isso é uma interpretação possível. Olha o próximo sinal ali, ó. Maravilha. Temos o próximo sinal aqui, que é o sinal de parque, tá? Como eu falei ali na minha interpretação, que esse sinal pode significar o quê no português, né? Pode significar parque mesmo, e parque, não sei outra palavra para isso. Parque, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, qual que é a frase que eu separei para vocês para parque? Vamos lá, ó. Maravilha. E aí, gente? O que vocês pegaram de bom? Peguei, tipo, parque grande e bonito, posso fazer o quê? Correr e relaxar. Correr e relaxar. Ó, só perceba só uma coisinha. Nesse sinal aqui, vou fazer dois sinais, duas palavras diferentes com com esse mesmo movimento aqui. Ó. Percebeu a diferença? A movimentação é a mesma, só que no português eles vão ter significados diferentes, tá?
Então, isso aqui seria, nesse contexto aqui, caminhar, andar, né, dar uma passeadinha tranquila, enquanto que se eu fizesse mais rápido, né, com impressão facial, né, com os componentes não manuais diferentes, em outra configuração, a gente teria o sinal de correr mesmo, né? Dar um tiro ali no parque. Não façam isso no parque, gente. Vai atropelar o pessoal. Vou evitar. Mas é exatamente isso que você pegou, Luciana. Mas só uma coisinha. Você pegou os sinais na estrutura da Libras, né? Você pegou parque grande, bonito, fazer o quê, né? Caminhar, relaxar. Você consegue passar isso para o português para mim? Botar na estrutura do português mesmo, interpretar. Acho que seria num parque grande e bonito, podemos caminhar e relaxar. Podemos caminhar e relaxar. Tá. Eu acho que é uma interpretação possível. Maravilha. Jaqueline, você daria uma interpretação diferente para o português? Acho que não. Na real, eu tô pesquisando outra coisa aqui enquanto você tá falando, porque eu acho que tem mais um sinal de parque. Eu vou descobrir para mandar depois. Que proativa. Maravilha. Eu só conheço esse sinal de parque, né? Que é o sinal de árvores aqui. Vocês conhecem o sinal de árvores e o sinal de área. É uma área arborizada. Eu não sei, porque esse não é o sinal que eu conheço, mas eu não consigo lembrar qual é. Então eu tô pesquisando e quando eu Esse descobrir eu sinal vou que eu mandar. peguei, Vou que eu trazer. conheço de parques, ele tá no dicionário Capovilla, dicionário do Fernando Capovilla, o mais recente, tá? Eu adoro Provavelmente Capovilla. é por causa disso mesmo. Mas eu vou Exatamente. descobrir. E eu vou trazer. Pra gente descobrir se presta ou se não presta. Se é verdade ou se é mentira. Que maravilha. Se presta ou se não presta, olha. A menina tá raivosa. Olha o próximo, olha como que fica então uma interpretação possível, né? Esse parque é grande e lindo, ótimo para caminhar e relaxar. Bianca, pode falar. Então, eu conheço esse de parque que você fez, por ser referente às árvores, e conheço um outro que é uma variação aqui do Rio. Mas, assim, são possibilidades. Ah, também tem outro, mas é referente à roda gigante. Então, Ah, mas aí é parque de diversão, né? No caso. isso. Então tem o parque, Faz sentido. tem o Gostei. parque roda gigante e tem o parque com as árvores que foi o que você fez. Ah, interessante. Eu acho que eu nunca vi o sinal de parque de diversão de fato. Você conseguiria ligar a câmera para mostrar? Opa, maravilha. É, Eu acho que esse ponto que a Bianca trouxe é muito importante mesmo, porque realmente, no português, a gente usa a palavra parque para dois tipos de parque, né? O parque arborizado, né, com as árvores para você caminhar, e também o parque de diversões, né? Que deve ter um sinal completamente diferente. Pode mostrar, Bianca. Então, eu conheço assim, e também assim, só que da roda gigante. E esse que foi o que você fez das árvores. Mas normalmente, quando a gente vai fazer, a gente faz assim porque é mais visual e Uhum. Sim, no sentido de um parque arborizado, né? Você disse que você fez isso daqui para a roda gigante, certo? Legal. Realmente como se fosse ali um eixo, né, para a roda gigante, uma pessoa sentada girando, e outra é isso daqui, é. como se fosse um carrossel. Não sei, só fizeram lá, às vezes a gente usa assim, que é bom para conhecer as variações. E aí eles já fizeram assim, só que eu não sei exatamente qual a referência. Entendi. Obrigado por mostrar isso pra gente, muito bom. Esse sinal, inclusive, me lembra um outro sinal que a gente aprendeu no encontro de contexto universitário. Alguém lembra que sinal era esse que a gente aprendeu? Levei falta nesse dia. Além de significar. Como Nossa, era mas isso? você falou aniversário. Pra mim, isso é abacaxi ou matéria. Abacaxi? Abacaxi. O abacaxi eu não manjo, mas isso aqui eu conheço como matéria, né? Como disciplina. Disciplina escolar, no caso, né? Uma matéria da escola. Você Uma fala disciplina da que universidade, né? você Ela falou em escutou contexto de aniversário, aniversário. em contexto universitário.
Ah, tá, entendi. Eu Mas falei abacaxi- aniversário? Eu falei entendi. aniversário? Foi universitário, ela seria- Mas Universitário, eu falei, abacaxi né? também sim, tá certo. Não... É porque acho que depende do lugar, porque tem aquele outro sinal de disciplina que é os dedinhos também. Ó, então, pela minha pesquisa aqui, eu descobri que a gente tem assim umas 3 variações, porque eu achei mais uma variação que não é a variação que eu conheço, que é tipo um P no cotovelo. É muito estranha essa variação. Pelo Eu nunca- cotovelo? É, eu achei uma variação que é mais ou menos isso. É um pouco estranha. Eu achei estranho também. Mas eu não Nunca vi achei a isso. que eu não achei a que eu conheço. Inclusive, já que você falou do sinal de abacaxi, eu conheço outro sinal de abacaxi, que é com essa configuração com essa mão, e com a outra mão quando você estiver cortando as fatias, né, do abacaxi. Eu conheço essa variação. Eu nunca vi fiz assim. Eu faço abacaxi do jeito que você fez agora, só que com a mãozinha de base. Tipo, a mão que você tá usando pra cortar, eu uso de base, mas os dois estão assim? certos. É. Nossa, mas parece árvore, assim. Eu uso mais com a mão fechada. Eu não uso assim com a mão inteira, não, que eu acho que é estranho. Mas depende. Não É lembro. tipo. Mas eu acho muito mais visual isso daqui, mano. Adoro Tipo cortar assim, abacaxi. Aqui, Jaque. Então, eu não assim? conheço essa. Não conheço isso aqui para abacaxi. É normal, igual matéria. Eu já vi o mesmo sinal. contrário, né? Eu já vi um polvo, Ah. por exemplo, que seria o contrário. Isso aqui eu conheço com polvo, né? Bonitinho. Eu vou tentar dar um jeito de ligar a câmera. Daqui a uns 3 segundos. Ai, ai. Lá vem a Jaqueline falando que vai ligar essa câmera. Tá valendo. Gente, vamos dar uma olhada no próximo sinal. Go. Olha que interessante que eu trouxe. Você mesmo sinal Maravilha. de São João, né? Tem gente que já reconheceu esse sinal aqui. Esse aqui pode ser realmente o sinal de São João, mas também é o sinal do mês. Do mês de quê? Junino. Nosso famoso mês de junho, tá? O mês de junho, ele tem esse sinal basicamente por causa de São João, né? Da fogueira que a gente acende tradicionalmente, né? Pela cultura que a gente tem, de acender a fogueira de São João na festa junina em junho, né? Então acabou que esse ficou como o sinal de junho. Mas esse sinal, realmente, ele é também o sinal de fogueira, tá? E aí eu apresentei 2 variações, né? Que é esse aí que vocês viram. E também a outra variação que é assim com as mãos. Só que lembrando, esse sinal aqui, ele precisa ter um contexto, tá? Porque se ele não tiver o contexto, isso aqui pode significar só fogo, pode significar, tipo, fritar, cozinhar, qualquer coisa nesse sentido. Como se fosse num fogão mesmo, tá? Então isso acaba tendo certas mudanças. Então é importante ter o contexto. Mas, só que eu gosto de usar mesmo para fogueira, esse daqui, tá? Boa noite, Neuza. Vi que você entrou agora, maravilha. Olá. Então, ó, eu vou fazer agora uma interpretação de mais uma frase. Vamos ver o que vocês pegam. Vamos lá. E aí, o que temos? Temos hipóteses de todos os sinais que a gente fez? A fogueira apagou, agora vamos correr rápido, comer rápido. Nossa, não, calma, calma. Não, eu peguei isso bem. A fogueira acabou, Pegou ou isso seja, ela aqui. apagou. Eu entendi como rápido. Não sei. Então, esse sinal aqui é interessante. Ah, Realmente, esse sinal pode sim significar rápido, eu percebi só que você fez que devagarzinho, né? Então não seria, mas foi o que eu peguei. e também não seria, tipo, devagar também,
Nesse Aham. contexto não é devagar também. Esse sinal é complicado, porque ele pode tanto significar realmente, como o Kaique falou, rápido, urgente, urgência, rapidez, mas esse sinal também pode significar, pelo incrível que pareça, quente, calor, tá? Esse sinal, dependendo do contexto, pode significar quente ou calor. Mas como que a gente vai descobrir isso? Pelo contexto, né? A gente não pode pensar, tipo, agora comer rápido. Esse não é o contexto que a gente está fazendo. Vamos pegar de volta os sinais anteriores, ó. Fogueira. Esse sinal que confunde um pouco mesmo, ó. Ah, Essa é a configuração inicial. Eu bato as mãos e dou o peteleco. Esse é o sinal que eu estou fazendo. E como a gente viu nos últimos encontros, esse é o sinal de pronto, preparado, tá feito, tá? Coisas nesse sentido, de alguma coisa, de algum processo que se encerrou, de alguma coisa que foi concluída, tá? Isso é o contexto desse sinal. Pronto, preparado, concluído. Pegou aqui e vai dar um peteleco quando encontrar. Pronto. Tá? Concluído. A fogueira tá pronta. Agora, comida quente. E esse sinal aqui era o quê? cozinhar. Vamos Cozinhar. preparar. Isso, preparar no contexto de preparar comida, né? Cozinhar, fazer comida. Exatamente, nesse contexto sempre. Então vocês veem que, tipo, as mesmas palavras no português são sinais diferentes aqui, né? A gente viu que preparar podia ser isso daqui, né? Isso aqui também pode ser o sinal de preparado, né? De pronto. Mas aqui também é preparar também. Mas tudo isso para um contexto diferente. Porque a Libras é mais visual, tá? Vem de sinais diferentes para contextos diferentes. O português é auditivo mesmo, tá? Então, são palavras que significam sempre que você sempre vai ler igual, mas ela usada em diferentes contextos, ela vai ter um significado diferente. É isso que acontece aqui, tá? Então, Então, esse sinal, eu conheci ele mais como tipo algo que já foi encerrado, algo que acabou, sim, finalizou. acabou, pronto, finalizado, Eu concluído. nunca vi ele nesse sentido de a comida está pronta, preparado, porque eu via mais como tipo algo que acabou. A Luísa falou que é a fogueira, tá, acabou pra mim, por isso que eu interpretei como acabou, em seu, tu apagou a fogueira. Seria um acabou nesse sentido aqui, tipo, fogueira, acabou. Ou então, se você quisesse classificar melhor, ó, fogueira, o fogo aqui, ó, acabou o fogo. Usando um classificador nesse caso, né? A gente tem o fogo ali queimando, apagou, tá? Pode ter uma possível interpretação para isso, tá? Então eu deixei aqui uma possível interpretação também, ó. A fogueira está pronta, agora podemos fazer comida quente, tá? Eu acho que estamos nos aproximando do fim. Estamos. Deixa eu ver. Tem só mais 3 sinais, então vamos lá rapidinho. Esse é fácil, tá? Bem tranquilo. Você já conhece, até já fez esse sinal anteriormente. Sinal de mochila, né? Ou sinal de bolsa, tá? Mas lembrando, esse aqui seria uma mochila que você põe nas costas, tá? Se fosse uma bolsa, uma mala que você leva na mão, já seria diferente, né? Usando esse sinal, essa configuração de mão, você poderia levantar aqui do seu lado, se fosse uma bolsa de mão, tá? Vai muito do classificador de como que é, né? Então, depende muito. Nesse caso aqui, vai ser uma bolsa que você põe nas costas, tá? De lado também pode usar esse classificador e passar assim? Pode, com certeza. Tipo, você colocaria aqui uma faixa, né? Uma fita. Uhum. Não é esse o nome do negócio que põe aqui? A alça, né? É. A alça e aqui a bolsinha. Então, uma bolsinha aqui, tá? É mais um classificador. Olha lá então, ó. Vamos ver essa interpretação.
Vamos lá, o que vocês pegaram aí? A mochila está pesada, porque tem 3 coisas dentro dela: roupa, comida e a última eu fiquei meio em dúvida, alguma coisa para dormir, que vai levar para dormir. Roupa de Consegue cama. pegar? Ó? Você pegou tudo, Cobertor. só faltou isso, maravilha. Que você se cobre aqui, deita. Esse é o sinal de cobertor, tá? As duas mãos em configuração de A, você se cobre e dorme, tá? Esse é o sinal de cobertura que a gente tem. Mas a Neuza falou certinho, é isso mesmo, né? Sinal de mochila, o sinal de pesado, ó, duas mãos em S, aqui, tipo, lembrando da expressão facial, tá pesado, porque dentro, né, o sinal de dentro, interior, né, tem 3 coisas. A primeira, roupas. A segunda, comidas. E a terceira, né, cobertor. Maravilha? E uma possível interpretação para isso no português é: minha mochila está pesada, pois estou levando roupas, comida e cobertor. Maravilha? Essa é a interpretação possível no português. Tem só mais 2 sinais, hein? Estamos chegando próximo do fim. Ah, esse aqui eu adoro, nossa. Isso aí eu amo. Maravilha. A palavra no português é a seguinte. Maravilha? Aqui agora é um sinal de uma coisa que eu gosto muito, que é o sinal de cachoeira. Amo cachoeiras, muito gostosas. E é o seguinte, se você não tiver, tipo, com um contexto bem definido na sua conversa, é importante que você sinalize isso daqui, água e a água caindo. Tá? Esse sinal, sem o contexto, você tem que ter água. Mas se já estiver no contexto, tipo, se você está conversando com seu colega surdo já na cachoeira, ou se vocês estão falando já disso, tudo bem se você fizer direto. Porque já está dentro do contexto que vocês estão falando de uma queda da água. Tá? Legal. Vamos dar uma olhada, então, na frase que a gente tem. Vamos lá. Eu acho que foi: a água da cachoeira está fria, mas hoje está um dia quente. Não? Mas você pegou a primeira parte. De fato, a água da cachoeira está fria. Deixa eu sinalizar de novo o resto, ó. E aí, ideias? Maravilhoso. Tipo, o vento tá maravilhoso. Maravilhoso. Gostoso. Isso. O vento tá fresco, gostoso. O sinal de vento, na verdade, é outra coisa, Ah. Kaique. O sinal de vento Ok. é com as duas mãos em V. Ok. Você quis dizer que tá bom para refrescar, é isso? Ah, agora eu gostei. Perfeito. Maravilha. Refrescante, ok. Tá, ó. Tá refrescante. Mas eu sinalizei uma coisa antes, né? Mas Mas isso daqui, maravilhoso. O que é isso aqui? a água caindo? Não sei. Água caindo, mas não só caindo. Caindo Em você? em mim.
E qual é o nome em português que a gente dá para água caindo na gente? Quis dizer que tomar banho de cachoeira é maravilhoso, porque Ótimo. foi isso? Perfeito. Isso mesmo. Isso aqui é um sinal para banho, tá? Ok. Isso aqui você já conhece, né? Como se fosse chuva mesmo. É Chuva. realmente chuva. Mas quando a gente aponta para nós, dependendo do contexto, é o sinal de banho, tá? Deixa eu só ver uma coisinha rapidinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos lá. Então, os sinais foram, né? Cachoeira, água, gelada, né? Fria. Lembrando da expressão facial. Fria. Esse é o sinal de frio, gelado. Mas, o banho tá maravilhoso. Foi maravilhoso. Olha lá o sinal de maravilhoso. Essa movimentação com as palmas para cima. Maravilhoso. Refrescante. Tá? Isso aqui, dependendo do contexto, pode significar calor, né? Mas pela expressão facial que eu fiz, ó, é como se eu estivesse realmente me refrescando, além do contexto também, né? É como se eu estivesse me refrescando mesmo ali naquela água, tá geladinha, tá? Então tá aqui na tela uma possível interpretação. A água da cachoeira é fria, mas o banho foi maravilhoso, refrescante. Tamo bem até agora? Aí. Que ótimo. Gente, eu vou pular o último sinal para que dê tempo da gente fazer a última dinâmica que eu planejei para hoje. Mas o último sinal vocês já conhecem, né? Pra galera que faz trilha de bicicleta, tá? E aí a frase seria essa daqui, né? Ó, eu ando de bicicleta no parque todo sábado, né? Então eu sinalizaria o quê, né? Sábado todo eu pedalar parque. Divertido, tá? É basicamente isso, tá? Então, que beleza. Que beleza. Vamos dar uma olhada então nessa última dinâmica que eu vou passar. Eu quero que vocês dêem uma participada, tá? Participem comigo, porque agora o momento é de vocês. É hora de vocês interpretarem. Eu vou pegar aqui então uma. Esse dedo ficou um pouco ameaçador. Eu vou tirar isso da próxima, eu juro. No próximo slide eu vou colocar então um diálogo e vocês vão ter que interpretar, né, do português para Libras. Vamos ver como que a gente se sai. Bom, vamos começar. Deixa eu ver quem pode começar. Neuza, você quer começar com aquela primeira frase ali? Acho que a Neuza caiu, porque a câmera dela tá travada. Acho que tá travado. Tudo bem, acontece. Então, vou chamar a nossa querida Luciana. Luciana, você interpreta pra gente a primeira frase? Mas eu esqueci o sinal de amanhã e a gente fez ele hoje. Amanhã. Amanhã. E eu. Não, peraí. Qual que é o outro, você não sabe? Não, eu acho que os outros eu consigo. Vamos ver, Deixa eu então. ver se eu consigo mais pra trás. Não sei como é vou. Ah, é só assim? Não precisa fazer o sinal de eu, então. Uhum. Uhum. A trilha é. Uhum. Legal, legal. Aí você fez, né? Você querer ir junto, né? Foi isso que você fez? Uhum. Cuidado que você quer também, tá? O junto. Ah, Ah, não, mas faz sentido aqui também. Aqui faz sentido usar qualquer um dos dois, faz sentido. Seria tipo, você quer ir também? Ou você quer ir junto comigo, né? Então, não tá tudo bem, os dois funcionam. Fernando, eu vi que você abriu a câmera, hein? Você quer interpretar a segunda frase pra gente? Coitado, até desligou a câmera. Caiqueira? Vamos dar uma olhada na segunda? Sim, quanto tempo de caminhada?
Como que você fez? E quanto tempo? Então, sim, e há quanto tempo de caminhada? Ou caminhada? De caminhada. Legal. Só tem um detalhe. Diga. Esse quanto tempo, a gente tem um sinal só para isso, né? De quanto tempo. É diferente de a gente usar o sinal de quantos tempo. Quantos tempo. A gente usaria um outro sinal para esse contexto que fica um pouco mais visual, que é esse daqui, ó. Configuração do indicador aqui na cara. Ah, a gente fez até na última vez, tinha esquecido dele. Uhum. Esse aqui é o sinal de duração, né? Quanto tempo vai levar. Ok. Então seria tipo Sim. duração caminhada. Qual que é a duração da caminhada? Quanto tempo é a caminhada, não? Ficaria nesse sentido. Ok. Beleza? Que maravilha. Jaqueline, você conseguiu ajeitar essa câmera? Consegui. Não, Então, prepare-se porque você vai interpretar a nossa terceira frase. acho que eu passaria uma leve vergonha. Eu tenho que ver a frase primeiro. Aqui, ó. Essa é a terceira. Umas 2 horas, você consegue? Acho que é tipo mais 2 horas, você consegue? Eu não sei, Perfeito. sim, porque eu não tenho costume de usar isso daqui, eu não gosto disso aqui. Eu falo, é o quê? 2? Você consegue? Então vamos junto, vamos. Não, Qual é o mas de hora? isso daqui... Sinal de hora é só um H mesmo. Tá, né? Tá? Mas a Beleza. Jaqueline, ela fez o seguinte, ela fez tempo 2 tarde, né? Você fez tarde o sinal ou eu vi errado? Sem querer. Não? Isso aqui você faria basicamente, o Kaique, ou você pode sinalizar horas 2 tarde, 2 da tarde, ou então tempo 2 horas. Tempo 2 horas, tá? É uma maneira possível para fazer isso também. E aí a Jaqueline fez então, você consegue? Não de consegue? Não de conseguir, né? Dependendo do contexto, pode ser até o sinal de vencer, tá? Maravilha. Ó, eu vou sinalizar então o quarto aqui, a quarta frase, tá? A câmera da Fernanda travou, eu acho que ela caiu também. Mas é a vida. Eu tô aqui, posso ver? Eu acho. A sua câmera travou. Ela travou só pra mim, gente? Vocês estão vendo ela? Tá travado aqui também. A gente tá conseguindo ouvir você falar, mas Eu ouvi, mas a câmera travou. Ah, então tá. É a vida, né? Ó, eu vou fazer aqui só a quarta frase, tá? Olha lá. Tá? Consigo. O que devo levar? O que eu sinalizei então? Consigo. Precisar levar o quê? Tá? Sinal de consigo, não sei se a gente já tinha visto, mas é esse daqui, tá? Ele é muito parecido com o sinal de novamente, de novo, mas cuidado com a orientação da palma, porque ela faz toda a diferença aqui, né? Conseguir e de novo, tá? Então, agora que a Jaqueline está finalmente com a câmera aberta, ela vai sinalizar mais um pra gente. Ela vai sinalizar a quinta frase. Olha lá. precisa trazer roupa, sapato, comida. O que mais que ele tá pedindo pra trazer? E água. Peraí. Roupa. Roupas e calçados confortáveis, né? Mas eu acho que eu falaria só que é um sapato, né? Não sei se eu falaria que é tipo um sapato confortável. Porque sabe que é um. Você pode sinalizar o confortável. Confortável que ela faz, ó, é esse aqui, no sentido de macio, né? Roupas e sapatos macio, confortável. Eu conheço confortável assim também, é uma outra variação. Aqui na cabeça mesmo, mas ela faz aqui, maravilha. Confuso com piloto. E aqui também é confuso com colchão. Então, tipo, tem 4 sinais. Não, mas é pelo contexto, né? Você tá falando de roupa e sapato, então a gente tá falando da roupa e do sapato, tá? Com a gente, sinal de lanche, assim. Só que eu nunca usei. Eu sempre falo comida. Comida. Ela usava. Pode ser só comida, sim, faz sentido. Comida, lanche, né? Lanche. Legal. Para a gente não estourar o tempo, eu vou sinalizar essas 3 últimas, mas pelo menos todo mundo que abriu a câmera conseguiu sinalizar. Então, já é meio caminho andado, né? Então, ó, olha o que a Ana falou ali depois, né?
Ok, e onde eu te encontro? Ok. Encontrar onde? Tá? Como são duas pessoas falando uma com a outra, eu não preciso fazer onde encontrar você. Porque a gente já tá falando uma pessoa com a outra. E já tá no contexto que ela tá querendo se encontrar com a pessoa que ela tá falando. Então fica isso mesmo, tá? Ok. Encontrar onde? Tá? Ele fala na entrada do parque às 8 da manhã. Tá? Então olha lá, ó. Fica parque, local, entrada. Tá? O local de entrada do parque. Horário, 8 da manhã, tá? A Beatriz mandou um Instagram aqui no chat. Tô curioso. Eu vou abrir isso. Deixa eu só ajeitar aqui porque desligou minha luz da minha cara. Aí, maravilha. E aí, por fim, né? A Ana finaliza. Combinado. Até amanhã, né? Amanhã a gente se encontra. Esse até amanhã, eu vejo que algumas pessoas discordam de sinalizar até amanhã como até amanhã. Porque esse até é no sentido de até, tipo, um limite, né? Tipo, você tá indo até algum lugar. Chegou nesse lugar, parou. É um limite. Você entrou numa rua sem saída. Aí, tipo, chegou, parou. Vai até a saída, vai até o final, né? Então, não é um até muito apropriado para esse contexto. Então, para a gente sinalizar até amanhã, é até mais apropriado que a gente use amanhã a gente se encontra. Ok? Legal? Então, gente, por hoje que eu preparei era isso. Maravilha, que beleza. E para eu não esquecer novamente, né? Eu coloquei agora um slide para eu lembrar de tirar foto. Então vamos abrir a câmerazinha quem puder, para a gente tirar uma fotinha para a gente registrar hoje. Deixa eu parar de habilitar aqui. Tá? Vamos todo mundo dar um sorrisão? Vamos lá? Ah, que maravilha. Que lindo, nossa, quanta gente na câmera, gostei. Gente, opa, O mundo ficou sem vergonha porque viu você. pois é, graças a Deus, né? Você, inclusive, né, que tá uns 3 enquanto falando que vai abrir essa câmera, né? Então, gente, por hoje era isso. Muito obrigado por participarem hoje, tá? E a gente se encontra na semana que vem. Eu espero, tá? Obrigado, gente. Tenha uma ótima noite. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.